Hoje a gente está com a Jaqueline Ventura, para a gente, com um tema de educação de jovens e adultos, que para a gente é um tema muito caro. Nós aqui somos um programa educativo do Centro Cultural Banco do Brasil, e em especial o Centro Cultural Banco do Brasil, dentro do cenário dos centros culturais do Rio de Janeiro, ele tem um horário que funciona de 9 da manhã às 9 da noite. Então isso para a gente é muito especial porque a gente consegue ter uma relação forte com os públicos que frequentam o Centro Cultural no período da noite, assim, em especial depois das 6 da tarde. E dentro dessa relação, nós temos algumas atividades que acontecem e visitas educativas agendadas às 19 horas, que recebe principalmente o público do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Então, para a gente, como programa de educação, é muito importante nessa plataforma, que é o Transversalidade, compensar e discutir o que é o EJA hoje aqui no Brasil, em especial na cidade do Rio de Janeiro, no território não só do Rio de Janeiro, mas das cidades ao redor também, a região metropolitana do Rio. Então, hoje a gente tem o prazer de receber a professora Jaqueline Ventura, que é licenciada em Biologia, com mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense, a UF, e é professora do departamento da Faculdade de Educação da UF, e foi professora da disciplina do EJA, né, da educação do EJA. Então, a Jaqueline é uma referência na área de pensar e pesquisa sobre a educação de jovens e adultos e vai compartilhar com a gente um pouco dessa trajetória da educação de jovens e adultos e da importância que a gente está discutindo isso hoje aqui. Obrigada. Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui, vendo algumas caras conhecidas e poder conhecer outras, né? Primeiramente, quero agradecer ao setor educativo do CCBB. É uma felicidade realmente estar aqui. Nós que atuamos na educação de jovens e adultos sabemos o quanto é difícil a EJA, a população, as classes populares entrar nos museus, nos espaços de patrimônio da cidade, mesmo quando são gratuitos, mesmo estando abertos, como é difícil ocupar esse lugar. Então, como professora da EJA, né, que sou, seja na EJA da Educação Básica ou da disciplina de EJA lá na Faculdade de Educação da UF, eu fico imensamente feliz e agradeço ao setor educativo do CCBB por esse convite. Que bom que no sábado de manhã a gente tem esse auditório cheio, com mais de 70 pessoas, né, interessadas em discutir a educação de jovens e adultos na atualidade, e a gente aqui, professores de EJA, ocupando esse espaço, né, que é nosso, que é público, e que a gente e os nossos alunos, nós temos tanta dificuldade de ocupar, né? Fiquei muito feliz de saber dessa informação, de que o CCBB, né, que a gente sabe, mas nem todo mundo sabe, fica aberto até 9 da noite, tem a possibilidade da gente ter uma visita guiada, mediada, com as nossas turmas de EJA, né? Que a gente tem esse espaço aqui para discutir a EJA, e o ônibus, né, a possibilidade de se inscrever para o sorteio, de trazer a turma gratuitamente, quer dizer, um ônibus disponibilizado pelo CCBB. Então, a gente precisa usar, divulgar. Eu, depois que eu soube do ônibus, o ônibus eu não sabia. Eu já falei para um monte de gente, e que a gente precisa cada vez mais tornar pública essa informação, porque uma das dificuldades é justamente o ônibus para trazer de São Gonçalo, de Itaboraí, de Magé, de Maricá, de Nova Iguaçu, Caxias, né? Então, saber que aqui tem um ônibus, a gente precisa demandar esse ônibus, né, gente? Bem, primeiro, de que lugar eu falo, né? Acho importante, eu coloquei ali duas referências, né? A Universidade Federal Fluminense, como professora da Faculdade de Educação que sou, né? E o Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro, Fórum EJA-RJ, que é um espaço de militância, de discussão, né, da sociedade civil organizada, para pautar, discutir, fiscalizar e defender, porque hoje, né, é comum o modo como a EJA vem sendo atacada, né? A EJA está sendo brutalmente, vamos dizer assim, desmoronada. O pouco que a gente conseguiu consolidar, portas se fecham a cada dia, turmas são juntadas e otimizadas a cada dia, né? Programas vêm sendo minimizados. Então a gente vai depois conversar sobre isso, e eu trouxe os dois espaços
porque eu me vejo e sou realmente dos dois lugares, o lugar da academia e o lugar da luta, da militância da sociedade civil organizada em defesa da EJA. Então, está lá a nossa faixa que a gente usou, que tem usado, né, como luta, não fecha a EJA da minha escola, porque esse tem sido uma questão candente hoje para a área, não deixar fechar, não deixar que a EJA acabe, né? Lembrar que é direito, a gente vai retomar isso, e ela ensina um pouco das caras, né, da EJA. Bem, a gente começar de maneira poética e bela essa manhã de sábado, a gente sempre começa dizendo assim, né, o que é a EJA e os sujeitos da EJA. E aí eu fui buscar uma definição não teórica, né, mas na poesia, que eu acho que vocês vão concordar, né? Peguei lá do Eduardo Galeano, do livro dos Abraços, os ninguéms. Na época de Paulo Freire, ele chamava do oprimido, né? Nos anos 90, muita gente passou a chamar de excluído. Eduardo Galeano vai dizer os ninguéms. A nossa legislação gosta de chamá-los, né, em situação de risco social, né? Jovens em situação de risco social, como se alguém nessa sociedade não tivesse em risco. Qualquer um de nós aqui, qualquer momento, né? Mas Eduardo Galeano vai chamar de os ninguéms. Os ninguéms. Essa hora não tem jeito. Os ninguéms. Os filhos de ninguém, os donos de nada. Que não são, embora sejam, né? Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms, que custam menos do que a bala que os mata. Né? E aí, esses ninguéms, ou que as políticas de educação no Brasil muitas vezes tratam como ninguém, como se fossem insumos, como se a educação fosse uma questão de investimento e não de direito, né? Muitas vezes formar jovens, adultos e idosos brasileiros se transforma apenas em formação de recursos humanos, formação de mão de obra, certificação, ou seja, tratando-os como ninguéms. E aí, eu estou trazendo uma discussão, né, que é do lugar que eu falo, de que esses sujeitos são os sujeitos trabalhadores da EJA. Não porque todos estejam inseridos no mercado de trabalho, mas por uma outra perspectiva. A ideia de que as nossas turmas de educação de jovens e adultos são compostas das frações mais destituídas de direitos dessa sociedade brasileira. Então, são aqueles que não tiveram seu direito à educação, né, à educação básica, mas também não têm direito ao lazer, mas também não têm direito a um transporte digno, mas também não têm direito a uma saúde pública digna, né? Então, ele não tem educação, mas colado à educação, outras políticas públicas sociais também não lhe chegam bem, né? Então, a discussão de quem são esses sujeitos, ela não é uma discussão abstrata. Ela é uma discussão muito socialmente construída e, como diria Paulo Freire, né, construída na desigualdade social brasileira. Discutir o analfabetismo adulto no Brasil, sem discutir a desigualdade social, é enxugar gelo. Né? O que gera o analfabetismo, senão a grande desigualdade social desse Brasil? A grande concentração de renda. Né? Então, um conjunto que não é igual, um conjunto extremamente amplo e heterogêneo, oriundo de diferentes frações da classe trabalhadora. Volto a dizer, não é aqui uma questão de emprego. Ah, mas eu dou aula para jovens que não trabalham. São jovens da classe trabalhadora. E não estou dizendo que é todo mundo igual. É um conjunto muito amplo e muito heterogêneo, que perpassa por pessoas que aí eu volto a dizer, que aí Paulo Freire chamaria dos oprimidos, Galeano vai chamar dos ninguéms, a gente também pode chamar de classes populares. São vocabulários que são sinônimos, né?
Então, são adultos, em geral, marcados pela inserção precoce e precarizada no processo produtivo. São jovens recém-egressos do ensino regular diurno, evadidos, repetentes ou expulsos, em geral, prematuramente empurrados para a EJA. Ou, como diz uma professora chamada Amanda Guerra, que fez uma dissertação recente, em que ela disse, despeja na EJA. Né? Essa ideia de que eu tenho, tradicionalmente, um grupo de EJA, os adultos e os idosos. E eu tenho cada vez mais EJAs mais jovens, e jovens com esse perfil. É o evadido, é o repetente, é aquele aluno que fez 15 anos e é convidado a ir para a EJA. E o convidado tem, para mim, esse tom de empurra para o noturno, joga, despeja na EJA. E a gente, enquanto aqui uma conversa entre professores de EJA, a gente não pode naturalizar isso, né? Então, e os idosos com uma trajetória de trabalho no campo, experiência migratória, muitos do Nordeste, que, embora aposentados, muitas vezes ainda mantêm ou contribuem com o orçamento da família. Tradicionalmente, a gente tem adultos e idosos que vêm de uma geração que não alcançaram a escola, né? Aqueles que dizem assim, não, na minha época não tinha tanta escola como hoje. Mas a gente tem, mais recentemente, uma outra via que vai desembocar na EJA, que é esse jovem fruto do fracasso escolar. Então, não podemos esquecer que a educação de adultos é uma área, todo mundo tem, né? Todos os países têm uma área de educação de adultos. Mas a educação de jovens e adultos em uma EJA cada vez mais jovem é um fenômeno muito nacional, muito particular do Brasil. E a gente não pode esquecer que esse jovem na EJA, ele tem a ver com o fenômeno da gente estar produzindo dentro da escola pública básica regular, né, chamada regular, escola básica de crianças e adolescentes, formando ali analfabetos funcionais, que são precocemente empurrados na educação de jovens e adultos. Eu acho que é uma questão que a gente não pode, novamente, eu repito, naturalizar, como se fosse assim mesmo. É uma questão que a gente precisa pautar nas nossas escolas, que a educação de adultos e a educação de crianças são duas faces da mesma moeda. Se a gente quer a democratização do acesso à educação básica no Brasil, não dá para minorar nenhuma nem outra. Infelizmente, as políticas têm minorado a parte de EJA e diz que investindo nas crianças, o problema a longo prazo se resolve. Esse a longo prazo já vai desde 1947, com a primeira campanha nacional de educação de adultos, e até hoje não se resolveu e não vai resolver. Porque não é uma questão, como diria uma vez Darcy Ribeiro disse, deixem os velhinhos morrerem em paz. Né? Que me desculpe, Darcy, que eu sei que tem uma grande contribuição do ponto de vista da educação, mas não quero que os velhinhos morram em paz, eu quero que jovens, adultos e crianças tenham direito à educação e que crianças e adolescentes tenham direito à educação. Portanto, que todos os brasileiros tenham direito à educação, porque educação é direito. E, portanto, tratar da educação básica de maneira completa é eu visualizar que a EJA não é um público residual, que não é uma questão menor, que não basta investir na criança e que o adulto daqui a pouco resolve. Não resolve. São duas faces da mesma moeda. E para isso eu acho importante ter clareza de qual é o aluno adulto. Né? A formação da classe trabalhadora brasileira, ela se deu em cima do trabalho escravo. Então a discussão étnico-racial é importantíssima na educação de jovens e adultos. Mas não é uma questão abstrata, é uma questão lotada na discussão também estrutural de classe. São jovens, pobres, negros que mais morrem nesse país. E esse é o grande público da educação de jovens e adultos. Jovens, pobres, negros. Né? Então, enfim, indivíduos que têm a existência marcada tanto por explorações e expropriações diversas, né? Pelo lugar de classe que ocupam na sociedade, quanto também, não é isto ou aquilo, é isto e também, né, são atingidos por opressões e discriminações derivadas das mais heterogêneas, né,
mas mais heterogêneas porque a gente não tem uma configuração só. A EJA não é um bloco monolítico. Eu só trabalho com isso, eu só trabalho com aquilo. Não, é tudo junto e misturado. E tendo por base aquilo que está lá na primeira frase, os mais destituídos de direito. Se não fosse assim, não estaria na EJA. Não é um jovem da Barra da Tijuca surfista que é o jovem da EJA. É esse que sofre explorações e expropriações e também opressões e discriminações derivadas das mais heterogêneas experiências de vida no mesmo complexo cenário que a sociedade brasileira. Então eu acho que esse olhar mais acurado, ao mesmo tempo que ele é um olhar mais ampliado, porque tenta abarcar a diversidade de possibilidades de existência humana, ao mesmo tempo que ele é bem sedimentado na questão de classe, que não está superado. E aí, eu mais ou menos organizei a minha exposição em 3 momentos. Começar, mesmo que bem rápido, porque a ideia é ser rápida, mas é para dar o cenário. Hoje em dia, nós estamos ontem numa greve geral, a gente está vivendo um desmonte da EJA, e esse desmonte não é em abstrato, ele tem a ver com a história do tempo presente, com a conjuntura que estamos vivendo. Então eu mais ou menos organizei a minha exposição em 3 momentos. A gente fala um pouco rapidamente do contexto atual, porque é este contexto que vai contribuir com a diminuição da oferta de EJA que está acontecendo hoje na rede pública. Depois, deixa eu pegar aqui minha cola, as temáticas candentes, o que é hoje assim, mais candente, urgente e que chama atenção na discussão de EJA hoje. E, em terceiro lugar, também rapidinho, apresentar um pouco da minha pesquisa e das conclusões dessa pesquisa, alguns achados da pesquisa, e, por fim, os acúmulos da área. Eu diria que são 4 pontos, então. Acúmulos da área em decorrência, inclusive, da luta, as pautas de luta, do que a gente vem pautando como importante, tanto no movimento dos fóruns, quanto no que a próprios professores, a bibliografia, a militância vem dizendo assim, não, é preciso, isso aqui a gente já chegou a essa pauta de luta, a gente não pode abrir mão disso. Então, bem rapidinho, mas assim, para não ficar no vazio, o contexto atual é de contra-reforma do Estado. Assim, a gente bota contra-reforma e não reforma porque é muito mais um andar para trás do que para frente. De perda, de desmonte, do que de uma proposta de fato de avanço disso. Então, fortes ataques aos direitos sociais dos trabalhadores. E aí, gente, os sujeitos da EJA somos nós também, professores. Nós, professores, estamos sofrendo esse ataque. Então, não é, coitado do aluno que está ferrado. Não, nós, professores, estamos ferrados. Inclusive, nessa reforma da Previdência, quem mais sofre são as mulheres professoras. Então, assim, a reforma da Previdência, a PEC lá do fim do mundo, a reforma trabalhista, contrato intermitente, terceirização, isso aqui envolve diretamente a nossa carreira docente, cada vez mais formas de contrato precário do professor e cada vez mais formas de contrato precário do aluno. Alunos e professores da EJA cada vez mais terceirizados, precarizados, os concursos públicos diminuindo, principalmente do ponto de vista federal, municipal, nos municípios ainda parece que tem horizonte de concurso. Essa PEC, chamada PEC do fim do mundo, que criou lá o teto de gastos. Então, como é que você pode ter uma discussão de ampliação da EJA, não só parar de reduzir, mas ampliar a EJA? E, por exemplo, uma discussão que é cara para a gente, que é a questão da isonomia da EJA no Fundeb, só lembrando, a EJA entrou no Fundeb, no entanto, entrou com valor menor. Então, uma pauta de luta dos profissionais da EJA tem sido ter isonomia no Fundeb. Por que o aluno da EJA vale menos? Então, como é que eu posso lutar e dizer, olha, o aluno da EJA é um aluno como qualquer outro aluno, portanto, o gasto com ele tem que ser igual, se eu tenho ali um teto que diz que não pode gastar? Isso já dificulta ainda mais uma coisa que já era difícil. Primeiro, a gente lutou anos para entrar no Fundeb.
Depois que entramos no Fundeb, entramos valendo menos. E aí, quando a gente diz assim, queremos isonomia no Fundeb, se tem um teto de gasto, já fica ainda mais difícil se cumprir, né? E tantas outras coisas, porque cada vez mais os municípios têm feito, ao meu ver, um movimento que é justamente de reduzir recursos na EJA. Reduzir via semipresencial, reduzir via, por exemplo, fazendo acordos com o INSEJA para fazer certificação e não ensino. E aí você reduz gastos, portanto, está ali. Tem a ver com essa meta dos municípios de reduzir gastos com a educação, né? A reforma da educação dá fundamento legal para que parte da oferta pública de ensino médio se dê pela via privada, além de 30% da carga horária à distância. Isso aí é morte para a EJA, né? Você ter 30% da carga horária de EJA à distância significa o quê? Não sei se vocês repararam, mas vocês notaram que na televisão vem aumentando a propaganda do INSEJA? A gente, sei lá, uns 5 anos atrás, eu não via tanta propaganda do INSEJA assim. Tá direto, né? E aí, assim, o que a gente quer? Formação ou certificação? O que a gente defende? Formação ou certificação? As pessoas têm direito a certificado? Tem, mas as pessoas têm direito à educação, né? Então é um grave cenário, não vou me estender nisso, mas só estou pontuando para trazer que o desmonte da EJA tem a ver com esse desmonte do contexto maior de desmonte de direitos sociais. Como o público da EJA já pertence àquelas frações mais destituídas, acaba que sofre ainda mais, né? Então, reforma trabalhista e previdenciária, terceirização, escola sem partido, que aí eu acrescentei uma coisa que vai entrar no próximo slide. Tudo isso traz ampliação da precarização do trabalho. Esse cenário nefasto, ou vamos dizer assim, para mim fica como esperança, no verbo esperançar de Paulo Freire, que quem sabe, agora que o cenário está tão difícil, pode aproximar alunos e estudantes na adversidade e na luta. Eu fico muito feliz quando eu encontro assim, com os alunos, quando o professor reconhece que nós somos trabalhadores sociais e quando o aluno vê que estamos juntos no mesmo barco, né, das mesmas dificuldades, porque nós também somos classe trabalhadora, né? Então é classe trabalhadora educando classe trabalhadora, como dizia Álvaro Vieira Pinto, né? Então, que a gente consiga se ver. Eu trouxe aqui só para ilustrar, porque eu não sei se todo mundo conhece, eu fico muito assustada com isso. Isso aqui eu tirei na internet, a propaganda desses dois municípios com o Uber da educação. A gente tem lá na história da UF uma professora chamada Virgínia Fonte, que ela tem escrito muito sobre isso. Depois, se alguém quiser, que assim, o capitalismo atual de uberização da vida. A gente vai virando tão descartável que você imagina, olha só, Prefeitura de Angelina abre leilão para contratar professor de educação física por menor preço. Então, tu imagina uma prefeitura colocar um leilão assim, preciso de um professor de história. Aquele que aceitar dar aula de história pelo menor preço fica. Você já imaginou lá de lá, olha, Prefeitura estuda implantar projeto apelidado por servidores de Uber da educação. O que é isso? Um aplicativo em que os professores se cadastram, professores desempregados ou que queiram, e aí quando o professor faltar numa escola, ele vai naquele aplicativo e você aciona um professor só para cobrir aquele professor que não foi. Então, só trouxe isso para ilustrar uma fotografia do que eu estou dizendo, assim, que a gente perceba que o desmonte da EJA está relacionado com o cenário social mais amplo de desmonte dos direitos sociais, entre eles da educação, e a gente consiga se situar ao lado, parceiro dos nossos alunos, porque a gente também, enquanto profissional da educação, também está nesse mesmo cenário e contexto de desmonte e de desvalorização, inclusive, da nossa própria profissão, professor. Né? Então, ali é real, eu peguei isso na internet, tá? Se quiserem, joga no Google que vem outros exemplos, né? Pode passar. Então, esse contexto atual, os retrocessos da educação básica da classe trabalhadora, a gente tem algumas cortinas de fumaça, né, que nos mobilizam e que chamam a atenção danada. A gente fica ali enlouquecido com essas coisas que a gente acha um absurdo, né, tipo meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Só que isso é uma cortina de fumaça que tem coisas mais sérias acontecendo, que são de entrada
do setor privado e de um mercado da educação. Acionar recursos públicos via entes privados e mercado da educação. Eu estou usando o Enseja porque ele é o que está na moda no momento, mas vou de novo usar o Enseja como exemplo. À medida que fecham escolas de EJA ou diminuem turmas e a gente aumenta a propaganda no Enseja, reparem, eu tenho começado a perceber isso, que está se recriando o mercado de cursinhos preparatórios. As pessoas têm dito assim, tem um lugar ali que tem um preparatório para o Enseja. Fulana de tal dá aula de explicação para fazer a prova do Enseja. Ou então daqui a pouco vão vender apostilas com material, já tem, né? Ela está me informando ali, já tem. Tem na internet, eu vi na internet um pacote, a pessoa vendendo aulas online para o Enseja. Ou seja, a gente está abrindo um ramo aí, uma estrada de mercantilização explícita de um novo, vamos dizer assim, um mercado que não existia 5 anos atrás, que é o preparatório para o Enseja, produção de material didático para o Enseja. Tudo isso é o quê? Você vai criando uma veia privada e diminuindo a pública, porque a pública era ter os programas federais, como o ProEja, ProJovem, era ter o município funcionando com seus professores municipais e estaduais, como a NEJA no estado do Rio de Janeiro. Então, a EJA no município, no estado e no federal, como o Pedro II, os IFRJs fazendo ProEja, quer dizer, municipal, estadual e federal tem diminuído matrícula e cresce o mercado de provas, correções de provas e preparatório para provas privado. Está tudo ali. Né? Então, a escola sem partido ameaça a educação escolar e criminaliza o professor. Né? Reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio para a educação de jovens e adultos a gente ainda não viveu, mas tem que ficar de olho nisso. Me parece, como horizonte, a tendência de muitos estados ao não entrar na reforma, porque, por exemplo, como é que vai fazer em tempo integral? Muitos não vão fazer. E, ao meu ver, vão fazer o quê? Despeja na EJA. Empurra essas matrículas para a educação de jovens e adultos como uma válvula de escape para limpar seus números do IDEB. Quando a reforma do ensino médio estiver valendo, acho que a tendência é que as matrículas da EJA vão crescer, mas não por uma questão positiva, porque a EJA é boa e eles querem eles lá, mas como válvula de escape para limpar os números do IDEB ou não serem obrigados a entrar na reforma do ensino médio algumas coisas que saem mais caro. Então, para a gente, professor da EJA, pensar nessas coisas é importantíssimo, para que a gente não fique ingênuo ao sabor do que mandam a gente fazer e daqui a pouco, inclusive, desarticulado, porque cada vez que fecha uma escola é um professor de EJA que fica sem turma. BNCC aprofunda desigualdades educacionais ao padronizar objetivos iguais em escolas com condições de oferta muito desiguais. Modelo curricular pautado em competências, concepção redutora dos processos de alfabetização, competências e habilidades para empreender. Né? A EJA não está no BNCC. Às vezes a gente acha que isso é bom. E é bom porque a gente não gosta do BNCC, mas também é ruim. Porque o ônus de não estar lá pense em material didático. Como Fundeb, nós levamos anos lutando para que a EJA tivesse material didático e entrasse no PNLD. Entramos no PNLD a muitas custas. Algumas escolas receberam material didático, né, via PNLD. No entanto, se os novos materiais didáticos têm que estar de acordo com a BNCC, como era na época do PCN, lembra? O livro didático tem que estar de acordo com o PCN. Agora vai ser assim, o livro didático tem que estar, né, de acordo com o BNCC. Se a EJA não está na BNCC, a gente vai ter material didático? Pois é, muitos aqui é porque a câmera está virada para mim, viu, gente? Mas muitos fizeram, não. Muita gente balançou a cabeça e respondeu, né, só que silenciosamente que não. Então são ameaças. Tudo isso envolve a nossa carreira e tudo isso envolve os nossos alunos. Né? Notório saber, possibilidade de contratação de professores com experiência, mas não graduados. Quem é que fica mais a reboque dessas políticas porcarias? É a EJA, é aquele lugar que socialmente as pessoas acham que não precisa ter qualidade. Lá pode fazer um bico, pode ser um contrato, não precisa nem ser professor, basta ter experiência.
A situação da filosofia, da sociologia, artes e educação física, ao não ser mais obrigatório, por exemplo, a EJA foi aquele lugar que sempre teve mais dificuldade de chegar a esses professores. Quando não for obrigatório, qual é a tendência? Então, pois é, tudo isso nos afeta, porque infelizmente, historicamente, a EJA sempre foi mais frágil do ponto de vista da política pública, sempre foi considerada a prima pobre da educação. Então, esse tipo de política a gente fica mais frágil, né? A questão de gênero e orientação sexual, disputa acirrada e retirada das dimensões, a identidade de gênero e orientação sexual da BNCC. Nós lidamos com adultos, né? Com adultos, com vida sexual e com orientação sexual, já de identidade sexual consolidada ou em formação. Portanto, esse tipo de discussão e de restrição nos afeta diretamente. E com uma cortina de fumaça, que enquanto a gente está discutindo, por exemplo, criminalização do professor, escola sem partido, identidade de gênero, um grande veio de privatização da educação está sendo aberto. Então, intensificação da mercantilização da educação em meio a uma agenda reacionária, conservadora, né? Bem, esse é o nosso cenário. Pode passar, Maria? Obrigada. Esse é o nosso cenário. E nesse cenário, a EJA será muito afetada. E tem sido muito afetada, né? Nesse contexto de avanço da mercantilização da educação, o financiamento público tem sido ou estancado ou reduzido, né? Se vocês observarem, de uma maneira geral, a maior parte dos municípios vem reduzindo o dinheiro gasto com a EJA dos últimos anos. Por exemplo, quando eles dizem assim, por exemplo, a coordenação vai visitar uma turma e chega lá, tem uma professora com 10 alunos. O que eles dizem? Vamos otimizar as turmas. Junta 2, 3 numa turma só multisseriada. É redução de gastos. Vamos criar escolas polo. Basta ter uma escola polo e fecha no entorno. Isso é o quê? Redução de gastos. Isso faz um mal danado para a EJA. No contexto de retrocesso, tende a predominar cursos de curta duração privados, com foco na certificação, e aí detalhe, muitos sem controle do Estado. Voltou a crescer uma propaganda, que era essa dos postes, da gente passar e reparar nas colunas assim, da rua, aquele assim, supletivo, não precisa nem frequentar, certificação, venda de diplomas. Ou cursinhos preparatórios privados para essa certificação nem seja. É isso. Muitas vezes sem nenhum controle do Estado, porque ninguém fiscaliza. Que história é essa de que diploma em um mês precisa nem frequentar aula? Isso é o quê? Se não é ilegal, é imoral, né? Então, formas de educação à distância. As propostas de semipresencial vêm crescendo. E nesse crescente, o problema não está no semipresencial ou na EAD apenas. Está em uniformizar apenas um tipo. A EJA, como a gente colocou lá na definição dos sujeitos, ela não é heterogênea. Ela é heterogênea, ela tem um amplo e complexo desenho a partir da heterogeneidade da população brasileira e suas necessidades, daqueles que são mais destituídos das políticas públicas. Então, mora longe, transporte difícil, ganha pouco. Tá? E o que significa dizer que vai fazer EJA à distância? Ou EJA de 2 horas, sem nenhum outro recurso, apenas esticar 2 horinhas. Muitos alunos vão dizer assim, professora, mas eu levo 2 horas só no engarrafamento para chegar na escola. Para eu chegar aqui, a aula já está acabando, eu vou embora. Nem venho. Então, são coisas a pensar para a gente fazer aquilo que Paulo Freire fala de leitura do mundo, do que está acontecendo na nossa realidade. Né? Currículos restritos, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo o nosso nome é até explícito, currículo mínimo, né? Currículos mínimos e cursos pautados na lógica supletiva, na pedagogia das competências, na redução prevista na BNCC. Isso não é novo. Historicamente, a associação de que para a EJA tem que ser um tempo menor sempre nos pautou.
A ideia de definir, quem define educação de jovens e adultos dizendo que é noturno e menor, já é uma definição extremamente pobre do que seja a EJA, né? A EJA é, pela nossa LDB, modalidade de educação básica nos níveis fundamental e médio. Se é modalidade, é educação básica de outro modo, de outra maneira. Não necessariamente é tempo menor. Pode até ser um tempo menor, mas a questão não está no tempo, a questão não está no turno, a questão está no público ao qual se destina. E como eu posso realizar uma boa educação básica que contribua para a leitura de mundo, né? Favorecendo, contribuindo para uma leitura crítica da realidade, para uma observação de quem sou eu no mundo, porque eu não estudei quando criança, compreender-se a si próprio, a si e ao mundo, né? Nada disso se faz com cursos curtos, recursos públicos para o setor privado, currículo mínimo, né? Então a gente precisa reinventar a luta, compreender esse cenário. Pode ir, né? Não é à toa, eu peguei isso aqui também na internet, né, da domínio público, aí eu sobrepus ali o Escola Sem Partido, aquele símbolo, né, que é o que querem fazer com o professor, que é a ideia de que o professor não pode ter opinião, que tudo é doutrinação, essa criminalização que a gente vem sofrendo, né? Ali a frase daquela passeata que teve dos verde e amarelo, né? Chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. Complicado, né? Paulo Freire nem era marxista. Por que Paulo Freire está sendo tão atacado? Por que chega de Paulo Freire? Aí eu fui lá no Pedagogia do Oprimido, página 61, Paulo Freire coloca assim. Essa página 61 é o mesmo parágrafo onde ele escreve aquele ser mais. Essa mesma página que ele diz assim, a função da educação é ser mais. Só que a primeira linha ele bota aquela frase ali. A questão está em que pensar autenticamente é perigoso. Para mim, o resumo da ópera é essa. O ataque todo que se faz hoje a Paulo Freire vem dessa clareza. Qual é o medo de Paulo Freire? O que ele incomoda tanto? Aí ele diz lá na Pedagogia do Oprimido, na página 61, a questão está em que pensar autenticamente é perigoso. Eu acho que o que se quer evitar é isso, é que o brasileiro pense autenticamente. É que a gente consiga fazer uma educação de jovens e adultos que contribua para a gente, para o aluno, para o nosso aluno, pensar criticamente e que isso seja perigoso. E aí na página 75 ele ainda coloca assim também, que eu acho bem explícito: nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer por quê? Mas por quê? Por que temos 13 milhões de analfabetos? Por quê? Porque se são 36, sei lá, eu vou aproximar os números, né? 36 milhões que não terminaram o ensino fundamental, e por que a gente tem uma matrícula tão pequena? Por que eu não quero ir para a escola pública? Os governos hoje dizem assim, vamos fechar escolas e turmas porque os alunos não querem estudar, não tem demanda, tem pouca procura. Aí a gente pergunta, gente, os nossos alunos, por quê? Por que o jovem adulto de hoje não tem demandado a escola pública estadual e municipal? O que a gente vem ofertando lá? De que modo? O que a gente tem feito nas classes de EJA, que as pessoas também não têm querido mesmo muito, não? Né? Mas qual tem sido a oferta? O que a gente tem feito? Então, o porquê para lá é para cá, o porquê para dentro é o porquê para fora, para a sociedade, é o porquê dentro da escola. Por que meu colega do diurno espera o menino fazer 15 anos e empurra no noturno? Por que até hoje a EJA só é oferecida predominantemente no noturno, quando já tem um acúmulo de anos dizendo que a EJA ela deve ser oferecida em vários turnos? Porque apesar do município do Rio de Janeiro ter uma legislação que diga que toda CRE tinha que ter uma escola exclusiva de EJA, até hoje não tem. O CREJA, por exemplo, que é o Centro de Referência à Educação de Jovens e Adultos, está fazendo 15 anos, né? E só recentemente, quer dizer, há poucos anos, passou a ter uma escola exclusiva, que é o Seja Maré. Mas a gente tem uma legislação que diz que cada CRE tinha que ter uma escola exclusiva. Quer dizer, a gente tem um Brasil grande, diverso,
Mas a oferta pública de EJA, ela é quase homogênea, predominantemente noturna, predominantemente semestral. Aí diz assim, eles não querem, eles procuram pouco, eles evadem muito, e a gente também não muda. Então o que eu quero dizer é que o porquê é para eles e para a gente. O porquê é para a gente se fazer dentro da escola, dentro das nossas ações, dos programas que a gente participa, né, para o aluno e para o professor. É interno às experiências e externo para a sociedade. Por quê? Então o ataque a Paulo Freire tem que ser pensado. E aí eu botei aqui duas visões opostas de educação de jovens e adultos. Tem uma visão que tem sido hegemônica e não é de hoje, não é deste governo nem do anterior. É de longo prazo. Eu diria que desde os anos 70, desde o ensino supletivo, talvez desde as campanhas dos anos 40, né, desde o projeto desenvolvimentista dos anos 50, mas com metamorfoses, a gente tem uma função que tem sido vista como hegemônica da educação de jovens e adultos, que é aquela que reduz a educação às necessidades do campo econômico. Né? Então as pessoas sempre dizem, né, associar a educação de adultos ao mercado. Eu tive colegas de trabalho na escola pública que diziam assim, para que eu vou esquentar minha cabeça com aula de inglês? Eu não, vou dar qualquer coisa. É para pobre precisa de inglês? Isso é o quê? Se não aquilo ali. Eu vou esquentar meu latim? O cara é entregador de pizza, trabalha em posto de gasolina? Tá bom, esquenta minha cabeça não. Isso é o quê? Se não aquela função hegemônica em ação, na prática, quando eu penso no exercício. Ou quando eu não penso, enrolo à noite. Então, tanto pelas políticas macro, quanto pelas ações cotidianas micro, aquilo de pensar um dever para o aluno dentro da sua sala de aula, infelizmente essa função hegemônica realmente tem sido hegemônica, tem sido a predominante. Reduz a educação às necessidades do campo econômico e amplia as possibilidades de certificação, realizadas em sua maioria com negação do direito ao conhecimento. Então aquela coisa de que para pobre qualquer coisa tá bom, isso aí é muito difícil para eles, isso eles não vão entender, tá bom assim mesmo, reduz e dá de noite, enxuga e dá de noite. São expressões que foram caindo no senso comum docente, que acaba que a gente naturaliza essa visão. Uma visão de que educação é mercadoria, de que para a classe trabalhadora não precisa de muito acesso ao conhecimento e que o foco eles só querem certificação, tá bom. Então, tanto a nível macro quanto a micro, né, é preciso pensar qual é a nossa função na educação de jovens e adultos. Qual é a função da EJA na sociedade brasileira, uma sociedade tão desigual e excludente? Porque a EJA não existe só no Brasil, mas no Brasil ela é predominantemente pautada na função reparadora, que é reparar a educação negada. EJA não é só escolarização, mas aqui eu, por exemplo, nessa fala, eu fiz o recorte da escolarização, porque entendo que, embora a EJA seja mais ampla do que apenas reparar o direito negado, na realidade brasileira, essa é a função principal. É a função principal e eu não posso subestimar. Obrigada. Não posso subestimar como se fosse uma questão de escolha, se eu vou fazer uma educação assim, um assado. É muita gente. Né? Assim, o número está entre 11, 12 milhões de analfabetos. É muito, seja 11, 10, 13, são milhões, não importa, para mim já nem importa tanto assim a precisão no número, me importa que está na ordem dos milhões. E as nossas matrículas estão na base do 1000. Isso me preocupa muito, por isso essa é a prioridade ao meu ver. Né? E qual é a nossa função então da educação? A educação de jovens e adultos tem como finalidades e objetivos o compromisso, ao meu ver, com a formação humana. Né? É a formação humana ou é a certificação de mão de obra? Como diria Eduardo Galeano, são seres humanos ou recursos humanos, gente? Né? Eu estou me prestando, a minha função como docente, ao estar lá trabalhando, é ver-los como recursos humanos, como faz a mídia. Né? A bala perdida só acha o pobre, a bala perdida só acha o pobre negro. Então eu estou ali só o quê? Certificando recursos humanos? Né? Então a gente precisa estar sempre se perguntando: que educação? Aí é Paulo Freire mesmo, purinho. Que educação? Que escola? Para que sujeito? Né?
Então, eu não quero recursos humanos, insumos, gasto. Educação não é gasto, não é investimento, é direito. Aquele professor que dá aula para 8 alunos numa sala, aqueles 8 têm direito a ter aquele professor. E, portanto, fechar e otimizar é romper com o direito. Educação não é para dar lucro? Não é para dar lucro, né? Mas... Bem, então, compromisso com a formação humana e com o acesso à cultura geral, de modo que os educandos aprimorem a consciência crítica, o desenvolvimento da sua autonomia intelectual, pensar por si mesmo, né? Porque... Ou seja, um conhecimento com compromisso de formação libertadora, nos termos freirianos, e emancipadora, nos termos de Demerval Saviani, né? Então, eu usei ali as duas categorias, da educação popular e daqueles que usam mais a expressão trabalhadores, classe trabalhadora. Porque não é oposição, é complementação. No livro do Paulo Freire está Educação como Prática da Liberdade. Então eu quero uma educação libertadora e quero uma educação, portanto, libertadora, portanto, emancipadora. Essa discussão não se faz com a ideia de competências e habilidades para empreender. Se eu tenho um currículo pautado em competências e habilidades, um currículo mínimo pautado em comportamentos de subserviência, de empreenda-se, está ruim para todo mundo, empreenda-se, vire-se, eu não faço isso. Não que a gente não tenha que se virar, tem mesmo, né? Sobrevivência em primeiro lugar. Mas qual é o meu horizonte? É de conformação social ou é de libertação e emancipação? Muito do que se faz hoje na EJA, por estar pautado na função de cima, é muito mais conformação social do que, de fato, emancipação humana. Para a gente pensar. Bem, tá, então, fomos na questão mais macro e da própria análise de conjuntura, ainda que muito rápido, né? E a gente está falando que é uma função que deturpa do ponto de vista assim, do que é melhor para a maioria, né? Deturpa a EJA porque ela transforma apenas em certificadora, em algo utilitário ao mercado e à desigualdade social brasileira. Mas aí, então, o que faremos? O que temos como pauta, assim, concreta? Concretamente, a EJA é direito e está afirmada na legislação como direito. Então, o primeiro passo é buscar o que a gente tem de palpável. E aí, na legislação, a gente já deveria, na verdade, bastava seguir a Constituição. Desde a Constituição de 88, que a educação de jovens e adultos passou a ser um direito, ou melhor, não a EJA, mas a educação básica passou a ser um direito. E aí nós temos a Constituição de 88, depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Só para lembrar, olha o que diz a LDB. Considerando as características do alunado, oferecer oportunidades educacionais considerando as características do alunado. A gente faz tão pouco isso, gente. São poucos os municípios, por exemplo, dos 97 municípios do estado do Rio de Janeiro, eu contaria nos dedos quais municípios, de fato, construíram propostas, como está dito ali, oportunidades educacionais considerando as características do alunado. A maioria dos municípios fez o quê? Repetiu a fórmula do supletivo, noturno e semestral. Cadê as oportunidades diversificadas para poder proporcionar que as várias situações de vida possam participar? E o aluno que trabalha, por exemplo, que precisa faltar porque trabalha no plantão, reprovado por falta. E o aluno que trabalha à noite, vire-se. E aquela senhora que de repente não dá mesmo para a vida dela, porque ela não quer trabalhar, não quer estudar de noite, ela quer estudar de dia. Para ela não tem. Então você vê que lá o ponto básico da LDB não é cumprido. A gente ainda está agarrado no fantasma do supletivo. Porque é mais barato. Porque fazer uma escola exclusiva com aula de EJA manhã, tarde e noite é mais caro, é opção política. Nesse cenário está ainda mais difícil. Se não se concretizou há 10 anos atrás, agora então parece mais difícil
de se concretizar. Mas a gente não pode perder de mão nossos avanços, nossos acúmulos e continuar pautando e tensionando para frente, né? Então, a Constituição, a LDB, o parecer 11/2000, que é conhecido de todos os professores, né? A resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a resolução sobre diretrizes operacionais. Quem não conhece, baixa, pega essa diretriz, ela é muito boa, né? Ela nos ajuda a ver assim, como operacionalizar a EJA. Tem muita coisa que a própria legislação, vamos dizer assim, organizou de maneira boa. No entanto, entre o legal e o real tem um fosso. E muita gente trabalha no real, mas não conhece o legal. Não sabe nem o que tem direito. Às vezes tem direções de escola que colocam coisas que inclusive vão contra o que o Conselho Nacional de Educação já legitimou. Só que o professor não conhece. E aí o professor nem sabe que o Conselho Nacional de Educação emitiu uma diretriz operacional para a EJA dizendo, olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer... E tem gente que não conhece. E aí não sabe nem o que poderia contra-argumentar, né? Tem muita coisa que diz assim, isso não pode, isso não tem. Que tem, pode. É que muitos docentes não conhecem o que está deliberado pelo Conselho Nacional de Educação. Porque quem muda a realidade somos nós. Só a luta muda a vida. Não adianta estar no papel e a gente não conhecer e não lutar para aquilo ser implementado. Então, esse é o arcabouço legal da educação de jovens e adultos hoje. E acho que no contexto de desmonte do Estado, a gente não pode perder esse arcabouço legal de vista. Tê-lo sempre como uma referência para lutar pelo que já está na lei como direito, para que a gente não regrida. Isso aqui é ótimo? Não. Mas, minimamente, é o que temos do ponto de vista de estrutura legal, que a gente firme o pé e não ande para trás, né? E consiga diminuir o fosso entre o legal e o real. Aqui, isso aqui eu tirei do G1, não sei se vocês viram, mas o G1, aquele Globo, o Jornal Globo da Internet, trouxe uma série de reportagens sobre a educação de jovens e adultos há um mês atrás. E aí veio esse mapa. Então esse mapa não foi produzido por mim, está na internet, né? Produzido pelo G1 a partir dos dados tá ali a fonte, do INEP. O que essa fotografia do Brasil mostra? O desmonte da EJA. Eu estou desde o começo, desde o bom dia falando, a EJA está em risco, a EJA está sofrendo ataques, o contexto está difícil, e nesse contexto difícil a EJA está ali a fotografia do desmonte. Veja, a variação em nível nacional, segundo um próprio jornal conservador, é de 34%. Né? Então isso aqui não é do movimento sindical, é a própria imprensa oficial dizendo. Você vê que o cenário está feio mesmo, até eles admitirem, né? Isso aqui não é de imprensa do CEP, não é do Sindicato de Professores, está no G1. Então, olha o Rio de Janeiro lá. Gente, vocês sabiam que o Rio de Janeiro já está em 41% a menos? Ou seja, daqui a pouco a gente está com menos da metade. Daqui a pouco vai ser metade, menos da metade. A educação de jovens e adultos no Rio de Janeiro diminuiu em 40% o número de atendidos. É ou não é um desmonte? Não é? O Brasil está na ordem de 30 e o Rio está acima da média nacional. O fechamento de escolas não tem sido só na EJA. Quem acompanha o Estado, a SEDUC RJ, vem diminuindo o número de escolas, né? Mas particularmente na EJA tem sido altíssimo. Vou desmembrar isso aqui depois. Pode. Bem, eu botei lá, EJA, a legislação, né? E firmei, olha, o legal e o real tem uma distância, mas a gente, primeiro, não pode esquecer o legal, para ter como pauta de luta e dizer, olha, está na lei. E por outro lado, esse direito ameaçado, que pontos são assim, mais chamam a atenção? Aqui, para mim, é um ponto de luta importantíssimo. No Fórum de Educação de Jovens e Adultos, quando a gente acionou o Ministério Público, dizendo dessa denúncia, uma denúncia pública coletiva sobre a diminuição de vagas na EJA, eles dizem, não há diminuição de vaga. A gente fechou porque não tem demanda. Já ouviram esse argumento? É o argumento preferido dos prefeitos, né, das coordenações. Não há demanda. Aí eu coloquei ali, sujeitos
não se sentem portadores do direito à educação. Isso não é novo. A gente sabe que o pai, mãe, avô e avó, ele é capaz de dormir na fila pela vaga de um filho, de um neto. Mas se ele chegar na escola e não atenderem bem, ele já não volta. É assim, quem trabalha com ele já sabe disso que eu estou falando. O jovem adulto não escolarizado, ele não se vê como portador daquele direito à escolarização que lhe foi negado. Então ele luta pelo direito da criança estudar, mas ele não luta pelo direito dele estudar. Isso é um fato, né? E aí eles dizem, não há demanda, redução da procura pelas redes públicas. A maioria das políticas públicas de EJA não se aproxima da realidade e necessidade dos sujeitos. Porque eu vejo ali duas questões. Uma que é cínica, dizer que não há demanda sem discutir o que é demanda. Demandar é desejar, querer. Ninguém quer o que não conhece. Ninguém deseja, o desejo é socialmente construído. O marketing e a propaganda sabem muito bem disso. Né? A gente não tem coisa de tipo, compre para o seu filho. Né? Aquilo vai criando na gente o desejo. Né? Você vai desejando uma coisa, não é uma Brastemp. Aí você vai desejando. O desejo é socialmente construído no nosso imaginário. O que se constrói de desejo pela EJA? Vocês já viram alguma propaganda que nos faça desejar a EJA? Nada, só falam mal. Então, o desejo ele é socialmente construído. Eu preciso ter uma escola boa funcionando e uma vizinha vir falar, olha que legal. E eu estou estudando ali, a professora é ótima, ela é muito legal. Eu preciso ir num salão e a manicure falar assim, eu estou estudando, eu estou adorando. Aí o outro, vai lá. Então tem uma propaganda que é isso, que é o porteiro em edifício, a empregada doméstica, é a classe trabalhadora, que são os nossos alunos, é o entregador de gás, é aquele menino da bicicleta que entrega água, né? É o camelô, dizendo. Né? E a televisão, em vez de fazer propaganda do Enseja, eu nunca vi propaganda da escola. Na rede, né, no horário nobre, do canal nobre. A gente não vê propaganda que é a chamada pública. Então, o desejo, ninguém deseja aquilo que não tem. Você tem regiões que não tem uma escola aberta com EJA. Como é que o sujeito vai desejar aquilo que ele nunca viu funcionando, ou funcionando bem? Por outro lado, né? Tem realmente, aí por isso que eu botei, muitas não se aproximam da realidade da necessidade, porque algumas existem, algumas escolas, que realmente os alunos falam mal. Em que sentido? Porque o modo rígido com que funciona, sem flexibilização curricular, faz com que muitos de fato não desejem estar lá. Dizem assim, eu gostaria de estudar, mas só de noite, mas eu não posso sair às 10 nem 9h30 da noite. Ou então, mas poxa, lá a professora reprova muito. Lá tem um professor de uma disciplina tal que reprova todo mundo. Então, para mim, o ponto mais tenso é o de demandar. A demanda precisa ser construída. E, por outro lado, a gente também fazer uma autocrítica e ver, e pensar, por quê? Porque também eles andam demandando pouco, do pouco que tem. Será que o pouco que tem mexido? O Eduardo Galeano, nesse livro dos Abraços, tem um poema que eu adoro, que é Coçar, o nome desse poema. Que ele conta que de uma pessoa, um estudado, vai falar com um líder indígena. E que, eu não vou, pena que eu não estou com o livro aqui, senão eu lia para vocês. Eu sei que esse líder indígena fala assim, no final da exposição lá do acadêmico, você coça, e coça muito, e coça muito bem, mas onde você coça, não me coça. Então imagina aquela pessoa, o tempão está coçando aqui, ou a sua coceira é aqui. Então muitas vezes eu tenho a impressão de que a gente, professor da EJA, faz isso. A gente está coçando num lugar que não é a coceira do cara, não é a real demanda e necessidade dele, não é aquilo que lhe afeta, a gente não alcançou o desejo, a subjetividade, a vontade de estar ali. Né? E faz parte do nosso currículo. O Álvaro Vieira Pinto, a quem Paulo Freire chamava de mestre, dizia o seguinte,
O trabalhador da educação de adultos precisa se convencer que o seu trabalho não é burocrático. E nós somos trabalhadores sociais. Somos servidores públicos num trabalho social. Não adianta eu chegar na escola à noite, dar 50 minutos de aula e ir embora. Esse professor burocrata, apenas sem envolvimento de um sentido daquela educação, não coça aonde coça os nossos alunos. Ele pode estar lá, ele pode dar uma aula burocrática e ir embora. E aí a função social, que função social foi feita? Então, são coisas para a gente pensar. Né? Só acha que EJA é fácil quem não entende nada de EJA. Quem não entende nada de EJA, estuda o conteúdo e dá de noite. E burocraticamente da sua aula vai embora. E depois diz assim, não sei porque eles evadiram. Né? A discrepância entre demanda em potencial e o número de atendimentos na EJA. Redução da oferta, portanto, redução de matrícula. E o Rio de Janeiro está em 41% nessa redução. Né? Se a gente pega, meus números são sempre aproximados, viu? 58 milhões de pessoas, mais ou menos, acima de 15 anos, sem ensino fundamental hoje no Brasil. Aproximadamente 58 milhões. Né? Pois só 1,5 milhão está matriculado no ensino fundamental. Gente, de 58 milhões, posso ter até errado a conta e ser 55, não importa. 50 milhões para 1 milhão, a maioria do povo brasileiro não entrou na escola pública. Então, assim, nós somos uma ínfima fração do sistema educacional brasileiro. E a maior parte do povo que demandaria por educação de jovens e adultos não está lá. Ah, não tem demanda. Mas como é que vai ter demanda se não existe? Se o cara mora numa região em que não tem nenhuma escola aberta, ninguém fala daquela escola, nada, vai querer por quê? Então, a própria demanda é suscitada a partir da ampliação da oferta, e de uma oferta boa que geraria, e de uma chamada pública. Tá? Então, vai criando um ciclo vicioso, que parece cachorro mordendo o próprio rabo, não vai para frente. Né? Então, essa discrepância é aviltante, nós somos uma ínfima porção, nós temos que crescer, é preciso ampliar o número de vagas e matrículas na EJA. A educação popular precisa invadir a escola pública. A EJA precisa entrar no sistema educacional e não se deixar aprisionar pela burocracia do Estado. E aí do Estado, não estou falando do Estado, do QRJ, não. Estou falando que a escola pública, ela tem uma estrutura rígida e burocrática. A educação popular, no sentido de pensar uma educação dialógica, libertadora, emancipadora, precisa entrar na escola pública. E isso a gente também precisa ter mais flexibilidade, ou seja, a educação popular, entrar na escola pública e conseguir construir propostas diferenciadas dentro da escola pública para manter a população ali, desejosa daquele espaço de convivência e de educação de adultos. Né? Então, não há estudo prévio e nem chamada pública sistemática para subsidiar as políticas públicas para a EJA. Né? Então, não se faz um estudo de onde, por exemplo, que lugar de tal município tem mais analfabetos? Ali que eu vou abrir uma classe. Que lugar de tal município demandaria mais segundo segmento do ensino fundamental? Ali eu abriria uma classe. Não tem estudos. Em geral, as classes de EJA são abertas aleatoriamente. A diretora quer abrir ou a diretora não quer abrir. Muitos municípios funcionam assim. Depende da direção da escola manifestar o desejo. Ou a secretaria consulta se a direção quer ou não quer. Então fica quase como uma coisa pessoal. Ah, fulana é bacana, ela é sensível, ela é legal, ela abre. Ou então, Beltrana é rabugenta e nem pede a ela que ela vai dar um fora. E fica por isso mesmo. Quer dizer, ao invés de você ter um estudo georreferenciado, cruzando dados de território, com nível de escolarização, e ver assim, olha, nessa região precisa de ensino médio na EJA, nessa região precisa... E abrir escola sabendo onde está georreferenciadamente a demanda. Não. Abre-se e fecha-se de maneira aleatória. Né? A questão da ocorrência da nucleação é terrível. No território do Rio de Janeiro, dominado por tráficos, você criar escola polo é uma coisa completamente de quem não entende de educação e não entende de educação de jovens e adultos.
né? Se os territórios estão fatiados em facção, não adianta a pessoa dizer assim, atravessa a linha do trem que ali tem. Atravessou a linha do trem é outro comando. E aí, a pessoa que está sitiado numa determinada facção de um lado direito da linha do trem, não pode passar para o lado esquerdo do trem, mesmo que signifique apenas 100 metros. Então não é uma questão de fácil resolução, aí é uma questão social, que só pode ser compreendida socialmente nessa discussão macro-micro. Né? Não dá para dizer, olha, tem uma escola daqui a 150 metros. Não dá. Né? A escola precisa estar onde as pessoas trabalham ou moram. Porque ou você estuda perto do seu trabalho, sai do trabalho, vai para a escola e dali vai dormir, né, vai para casa, ou você estuda perto de casa, faz um deslocamento grande, mas depois sabe que depois da escola está pertinho de casa. Isso não é levado em conta quando se discute as matrículas de EJA. E a nucleação, né, em escolas polos ou classes que juntam 2, 3 turmas numa só, não leva isso em consideração. Portanto, contribui para a evasão na EJA. Tem gente que diz assim, pode juntar 3 turmas, fazer um diário de 50 que daqui a pouco eles evadem. Isso é perverso, gente. É você já contar com a evasão. É já contar com o fracasso escolar. Né? Insuficiente formação docente para a EJA. Aí, de novo, eu botei entre aspas. A frase que mais ouve. Ah, eu caí na EJA. Caí aqui de paraquedas. Eu nunca estudei sobre EJA, não tive disciplina de EJA na faculdade. Né? Eu caí na EJA e gostei. Em geral, até que as pessoas falam isso, gostei. Esse gostei, às vezes, é realmente, a maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, é por uma identidade mesmo, porque as pessoas têm rótulos, preconceitos com a EJA. Porque é aquela ideia de que jovem, pobre, é um potencial marginal. Então, quem nunca pisou na EJA tem muitos preconceitos. Depois que pisa, a maioria se apaixona. Porque é uma área muito gostosa de trabalhar. Eu sei que eu sou suspeita, eu sou absolutamente apaixonada pela área de educação de jovens e adultos. Adoro, tenho identificação total desde sempre. Trabalhei com alfabetização de adultos, fui professora do primeiro segmento do ensino fundamental no município de São Gonçalo, fui pedagoga na EJA no município de Niterói, tive uma experiência de trabalhar na coordenação da Secretaria de Educação por um curto tempo, porque inclusive vi o quanto de fato a política pública é feita para não dar certo. E vejo assim, como as pessoas têm uma visão deturpada da EJA. As próprias secretarias de educação esquecem que a EJA existe. Chega um circo na cidade, qualquer município aí do Brasil, chega um circo na cidade. Geralmente o circo pega um bolo assim de ingresso e deixa lá na prefeitura ou na Secretaria de Educação para levar as turmas. É muito comum a Secretaria de Educação distribuir o ingresso para as crianças e esquecer que a EJA existe. E que a EJA também tem direito ao circo. Um ônibus, como do CCBB, se não for muito direcionado de que esse ônibus é para a turma de EJA, não vai chegar na EJA. Eu tenho certeza absoluta disso. Tem que vir com papel carimbado e assinado. Ônibus destinado para a EJA, porque senão no último minuto ainda vão desvirtuar o ônibus para o de ouro. Ou para o ensino de crianças e adolescentes. Não é? Então, o cair na EJA, a insuficiente formação docente para a EJA, a pouca formação inicial e a descontínua formação continuada, porque continuada tinha que ser contínuo. Em geral, o que tem é uma palestra aqui a colar. Né? E aí, nesse aspecto, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem acúmulos no PEJA. Né? O PEJA é um dos poucos municípios que tem às sextas-feiras os ciclos de centros de estudos que, quando bem feito, consegue ter uma continuidade e ser menos descontínuo. Né? Não reconhecimento como um campo pedagógico próprio. É um ciclo vicioso, terrível esse entre formação e política pública, porque a política pública não reconhece a EJA, né, como direito à educação igual, de igual valor. A universidade também não reconhece a formação de professores como algo de igual valor dentro da formação de professores. E aí você não forma para trabalhar na política de educação de jovens e adultos, tende a ter uma formação voluntariada, no sentido amador, quebrando cabeça. Né? A maioria se forma na prática. Né? A maioria de nós se forma na prática.
O curso de pedagogia ainda tem uma disciplina, uma de 60 horas obrigatória, mas as demais licenciaturas não, quando tem optativo. E a maioria não opta e cai na EJA. E vai aprender na prática a ser esse professor de EJA. Né? Ou não aprende, obrigada, é o que a colega professora disse aqui. Ou não aprende, passa a vida inteira dando cabeçada, querendo enfiar goela abaixo do aluno a sua solução bancária. E aí o livro Pedagogia do Oprimido é perfeito de novo, porque ele vai fazer a metáfora lá do banco. É o professor que vê o aluno como um banco em que ele faz um cheque, em que ele diz: o conceito disso que eu quero é assim. Deposita aquele cheque na cabeça do aluno e depois no dia da prova quer sacar o cheque e que o aluno repita igualzinho ele disse. Né? Aí isso Paulo Freire chamou de educação bancária. Ou então, o outro que também é perverso, que é não ser bancário, mas também não ser coisa nenhuma. É aquilo de que, tá pobre qualquer coisa serve, eu vou enrolar, eu boto qualquer coisinha aqui, nem dou prova, porque também, né, prova dá trabalho de corrigir, então, deixa assim mesmo. Então, essa visão esvaziada de EJA, ou a visão bancária de EJA, ao meu ver, ambas são nefastas, porque não trabalham com a ideia da libertação, da emancipação, da leitura do mundo, né? Ou a visão tecnicista, mercadológica, do certificado pelo certificado, né? Então, acho que são 3 visões que estão dentro da visão hegemônica de EJA. A bancária, a certificatória e aquela de uma educação pobre para pobres. As 3 visões se sobrepõem dentro daquela função hegemônica que esvazia, né? Ou a visão do coitado, do assistencialista, de que, coitado, ele está cansado. Coitado não emancipa ninguém, gente. Né? Então, são questões que a gente precisa estar pensando sempre, sempre. São desafios. Pode, Tá. Bom. Aí, agora, bem rapidinho, né, feito o contexto, as questões candentes. Esse é o título da pesquisa que eu venho realizando mais recentemente, nos últimos anos. E é porque quando eu comecei a perceber essa questão da diminuição de matrículas na EJA, eu venho tentando entender essa diminuição. Né? Pode passar, só para o nome é esse, está na internet. Eu vou mostrar só 2. Esse aqui em relação ao ensino fundamental. Reparem, no jornal ele dizia o Rio de Janeiro com 41%. Eu não sou da estatística nem da matemática, mas eu montando esse quadro a partir dos dados que estão lá na internet no INEP, eu acho que é mais do que isso. Para mim é 49%, mas não vou entrar no mérito, não sou economista e posso estar errada. De todo modo, está na ordem dos 40%, quase 50%, não tenhamos dúvidas, porque se uma professora que não é do campo da estatística nem da matemática chegou a esse dado, os dados às vezes flutuam um pouco para mais, um pouco para menos, mas está na ordem dos 40%. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa que é uma questão que está no meu relatório de pesquisa. O governo do Estado do Rio de Janeiro, conforme ele municipalizou o ensino fundamental, um argumento usado pelo gestor era de que a EJA no Rio de Janeiro diminuiu porque o governo do Estado passou a não ofertar mais a EJA de primeiro segmento de ensino fundamental. Lembra-se disso? Agora a gente só tem nas escolas estaduais do 6º ao 9º ano e a EJA no ensino médio. No entanto, olhem para esse quadro aqui. Se o Estado está lá com menos 80%, está vendo? 81%. E o argumento é esse que eu falei. É porque a gente não tem mais primeiro segmento do ensino fundamental no Estado. Se isso fosse verdade, concordam comigo que quando eu olhasse a linha do município, eu teria que ter migrado, então, para o município. Se as pessoas que eram matriculadas no Estado no primeiro segmento foram para o município, cadê ele no município? No entanto, o município não cresceu. No município também está negativo. Né? E se você olha o federal também está negativo. Embora o federal tenha uma oferta muito pequena, ali está basicamente o ProEJA, né? E as escolas, oferta de ensino médio do Pedro II, do IFRJ, né? Então, federal, você vê que era uma oferta muito pequenininha, o ProEJA sempre foi muito pequeno, né? E ainda caiu. Então, eu só queria chamar a atenção que em todas as redes, à exceção da privada, embora a questão
mercadológico na EJA, ela não ocorre pela via tanto da escola privada, é mais pela venda de pacotes preparatórios para certificar. Mas também chama atenção, olha, todos os entes federados estão negativos. Agora vamos para o médio. O decréscimo é generalizado em todas as redes. E se a gente olha o ensino médio, também. Ah, desculpa. O 49% ali é porque eu cometi um equívoco. O 49% que eu coloquei é porque ali está um recorte só do ensino fundamental e agora só ensino médio. Aquele gráfico do G1, ele juntou ensino fundamental e médio. Então, quando junta, deve dar mesmo 41%. Então, deixa eu corrigir aqui. Quando eu separo só fundamental e só médio, aí é que fica próximo, mas dá diferente. Porque ali é só ensino médio. O ensino médio, ele é menor, até porque o sujeito da EJA, para demandar ensino médio, ele tem que já ter concluído o fundamental. Então, a demanda potencial por EJA ensino médio é maior do que o que aparece. Porque tem os invisíveis do fundamental, que nem terminaram o fundamental para demandar médio. Né? Então, no ensino médio, a predominância das redes públicas, claro, predominando o Estado, mas perceba, eu quero só chamar a atenção para o sinalzinho de menos. Também no médio está caindo. Pode passar, né? Claro, vou encerrar. Isso aqui, só olhem o vermelho. É só para dar uma visão assim, espacial. Esse é o estado do Rio de Janeiro. Percebam que a maior parte dos municípios, tudo que está ali em vermelho é que diminuiu. Ou seja, quase todo mundo. Não vou entrar nesse detalhe, isso tem no texto, vou deixar o texto para quem quiser depois ler, comentando cada município desse. Aí você vai lá e acha o seu município e vê o... Tá? Pode passar. Dos 92 municípios, 74 diminuíram. Então, feito esse rápido parênteses da pesquisa, porque a pesquisa comprova o que é a tendência. Só que vendo caso a caso dos municípios, ou tendo uma fotografia geral do Estado. Eu volto para o terceiro item, né, que eu tinha falado, que é aquilo que é a nossa pauta de luta. Na verdade, gente, nada é novo na EJA. Nada é novo. O que falta é a gente ter força política para, de fato, essas coisas serem executadas, serem realizadas, materializadas. Há muitos anos que a gente vem discutindo cada bolinha dessa ali, como pauta de luta. A gente já sabe o que precisa ser feito. Na minha opinião, a gente precisa fazer, né? Então, como tem muitas interdições, né, parece que agora já o conhecimento está dado, mas ainda não fomos força social suficiente para que isso de fato seja a maioria da EJA. Mas os pontos estão aí. Eu resumi qual é a pauta de luta, por exemplo, do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, qual é a pauta de luta que está dada no Brasil inteiro quando se discute EJA. O que precisa ser feito? Bem, o que precisa ser feito? Metodologias, materiais didáticos e espaços educativos adequados. Todo mundo sabe disso. As paredes falam. Quando eu faço a EJA num espaço que de dia é infantilizado e eu submeto um aluno adulto a uma classe cheia de desenho, de solzinho com boquinha, com todo aquele aparato, né, de infantilização do espaço. Ou então eu tenho uma escola que não é infantilizada, mas na educação de jovens e adultos o vídeo não funciona, a quadra está apagada, a sala de informática está sempre fechada, a biblioteca não tem quem fique lá com dupla regência para abrir. É disso que a gente está falando. Então, a gente sabe o que precisa ser feito? A gente sabe. Está na pauta de luta. Ter materiais didáticos e espaços educativos. Eu preciso ter a biblioteca funcionando, os mapas à mão, ter vídeo se eu quiser passar vídeo. A sala, né? A EJA não é só sala de aula. Então está ali. A gente sabe que precisa ter metodologias diferenciadas, porque educar adultos é diferente de educar criança. Tá? Chamada pública com divulgação nos meios de comunicação de massa. Foi o que eu falei, ninguém deseja o que não conhece. Por que não há chamada pública? Por que não há propaganda? Criando desejo. Né? Mas eu tenho propaganda do Enseja, eu tenho propaganda do Telecurso 2000. Por quê? Né? Matrículas permanentes. Muito
tem municípios que ainda cria período de matrícula, só em março, fevereiro, março, só em junho e julho. Quando, na verdade, a EJA era para ser permanente. O cara desejou, é tão difícil desejar, no que quis ir, acolha, em qualquer época do ano. Né? Assim, a EJA precisa sair da burocracia e entrou na escola, depois vê, mas ele vai entrar em outubro e vai ser aprovado em dezembro. Não, ninguém falou que vai ser aprovado, só falou assim, deixa ele entrar, porque é aí que a gente começa a criar o hábito, né? PNLD de EJA, a gente eu não vi nenhuma chamada, se alguém souber, eu não sei de edital de PNLD nem tão cedo. Muitas escolas me contaram que estão na reserva técnica e não tem horizonte de chegada de novos livros, né? Alimentação escolar, foram anos brigando para ter merenda, para ter janta, né? A gente sabe que são pontos de pauta de luta importante, a gente não pode abrir mão disso. E a EJA só passou a ter alimentação regular depois que entrou no Fundeb. E daqui a pouco o Fundeb está correndo risco, né? Vocês sabem, dentro daquele cenário mais amplo, o Fundeb está correndo risco. Se o Fundeb acabar, não tenha dúvida, primeiro que vai faltar é a janta. Então, é a nossa pauta de luta. Isonomia do fator de ponderação do Fundeb. Quando você paga menos para um aluno da EJA, você está dizendo que ele é um cidadão de menor. É um cidadão de menor cidadania. É um aluno que vale menos. Por quê? Gasta-se menos com adulto? Né? É preciso lutar pela isonomia do Fundeb. É preciso lutar para que a dotação orçamentária venha discriminada. É para a EJA. Porque senão some. Some não no sentido, não estou dizendo aqui que roube-se, mas é que o recurso não é só para pagar o salário do professor que está na EJA. O recurso é para que a modalidade aconteça. Portanto, precisa chegar nos jovens e adultos para as coisas que a gente precisa. Né? Formação inicial e continuada de professores. Eu, lá na minha universidade, que é a UF, eu estou repetindo essa frase sempre. Se todo professor de educação básica é um potencial professor da EJA, por que a disciplina de EJA não é obrigatória para todas as licenciaturas? Para mim é tão límpido, é tão claro. Chega de cair na EJA. Ninguém vai querer se operar com um médico que caia. Por que na nossa profissão docente a gente aceita a não profissionalização, né? Assim, as pessoas acham que pode dar jeitinho. Né? Como qualquer outra profissão, o cidadão que aciona o direito à educação, ele tem direito a um bom profissional. E nós, como profissionais da educação, também temos esse direito de ser bem informados para atender o variado público da educação básica. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Então é um direito também nosso ter uma boa formação profissional para fazer um trabalho competente. E aí competência aqui no melhor sentido dessa palavra. Fazer bem o seu trabalho, ter orgulho dele. Salas de acolhimento com profissionais qualificados. Isso aqui, então, é uma demanda antiga da EJA. O que fazer com os filhos? Por que não ter classes de acolhimento? Vários municípios e várias experiências no Brasil inteiro discutem isso. A gente já teve várias salas de acolhimento acontecendo no Brasil inteiro, mas é sempre uma experiência pontual. É um município, um estado, ou um programa que de repente faz, mas você não consegue universalizar. E nós sabemos o quanto é importante ter uma sala de acolhimento para trazer alguns alunos que não têm por que deixar seus filhos. Não é fazer educação infantil noturna, não é isso. Né? É ter uma sala, que pode ser a própria biblioteca da escola, sala de leitura da escola, ter um profissional que ficasse ali com aquela incumbência, né? Com algo combinado com os alunos. É claro que não vai ficar com uma criança muito pequena, né? Tem que ter desfraudado, mas aí cada grupo cria suas regras. Vai criar uma idade? De 4 a 10 anos, porque também se tem mais do que 10 não dá para ficar. Mas aí, gente, é preciso primeiro estar aberto ao diálogo, para no diálogo construir critérios e ver o que é possível em cada realidade. Mas que precisamos pensar isso, e que isso está na pauta de luta da EJA, reconhecer que para o sucesso da educação de jovens e adultos, a escola precisa pensar, e aí é política pública, porque alguém tem que estar com a matrícula, a Secretaria de Educação tem que aceitar, liberar aquele profissional para trabalhar num espaço na escola com as crianças. Não escolarizando, como sala de acolhimento ou de sala de contação de histórias, né, brinquedoteca. E cada realidade é uma realidade que vai equacionar como puder.
A alfabetização como parte integrante da EJA. Há anos que se faz nesse Brasil a alfabetização tecnicista. Dizer que vai alfabetizar alguém em 6 meses, em uma campanha, um programa como o Programa Brasil Alfabetizado, antes do Brasil Alfabetizado, alfabetização solidária, antes do alfabetizar, você vai regredindo até campanhas dos anos 40. Não se alfabetiza ninguém em curto espaço de tempo. A alfabetização é um tempo longo. Não existe erradicar o analfabetismo. Da mesma maneira que não existe aplicar o conteúdo, como se fosse uma injeção que você vai aplicar. São palavras extremamente arraigadas numa matriz, sanitarista, higienista. Vai erradicar como? Vai matar os analfabetos? Ninguém, né? O que a gente quer é outra coisa. O que a gente quer é que a EJA seja, de fato, direito à educação básica e, portanto, o sujeito vai, ao longo de um tempo amplo, se apropriar da linguagem. Se apropriar escrevendo melhor, depois escrevendo melhor ainda, lendo mais ou menos, depois lendo bem, lendo e interpretando e tendo opinião. Então a gente vai se formando e se alfabetizando num tempo que é muito mais longo. Não existe programa de alfabetização que se feche em si mesmo. É como a gente quando faz um curso de língua estrangeira, que não usa a língua e esquece. Muitos analfabetos no Brasil já fizeram alfabetização. Tem gente, eu encontro até hoje gente que me diz que foi aluno do Mobral. Se eu não faço o uso social da leitura e da escrita e só aprendo tecnicamente a decodificar, esquece. Portanto, o fim do analfabetismo adulto faz parte de uma luta maior pela universalização da educação básica. Se todo brasileiro tiver educação básica, não teremos analfabetos. Mas isso, então, é uma pauta mais ampla. É a luta pela educação básica para todos, e não a alfabetização para todos. A gente já sabe quais são as demandas, no sentido das pautas de luta, aquilo que a gente precisa fazer para a EJA dar certo. Abrir os espaços da escola, para além da sala de aula, a biblioteca, a quadra, a sala de informática. Se a gente já sabe dessas coisas, então também fica claro ali quais são as proposições de luta, cessar esse fechamento de escolas. Eu não sei como, mas a gente precisa se unir urgentemente em defesa da EJA, porque se continuar voraz como está, quem já está em 40%, daqui a pouco vira 30, vira 20, vira 10 e acabou. O horizonte tem sido de que eu estou vendo bem as palavras. O horizonte sinalizado parece ser o de desmonte da EJA presencial e ampliação da EJA à distância e certificação. Se não fizermos nada, daqui a 2 anos é isso que a gente vai ver concretizado, ao meu ver, como um horizonte que parece se desenhar. Então eu acho que a gente precisa incluir a pauta da educação de jovens e adultos na pauta mais ampla em defesa da escola pública. Porque, como eu disse, também não adianta a gente ficar endógeno na EJA e o colega do lado ficar e despeja na EJA. Aquela ideia de que eu não penso a educação básica de uma maneira mais ampla, mas fico pensando só nos retalhos. Então, cessar esse fechamento de turma, ampliar o atendimento é urgente, a questão da chamada pública, a questão da isonomia do Fundeb, a inclusão da disciplina de EJA nos cursos de licenciatura, defender que não basta abrir a escola e ter a EJA, mas ter de fato uma educação emancipadora na EJA, num currículo que as pessoas vejam sentido por estar estudando, compreendam assim, o que isso tem a ver com a minha vida, qual é a relação entre o que a escola ensina e a vida ensina. Eu consigo compreender o que esse professor de física está falando? De que química é essa? Onde está a química na vida? Aonde tem física em mim? A força estática está em mim? A força de movimento está em mim? Em que momento? Então, conseguir compreender, conceber uma formação humana numa perspectiva mais ampla, integral do ser humano e não apenas preparatória para o mercado, é algo que eu acho que é para ontem. E a gente, de novo, está vivendo um momento em que é ainda mais necessário reafirmar que para existir vai ter que lutar e resistir ao desmonte. Então, sigamos resistindo e caminhando
com maior unidade na luta. Como eu falei, pensar a escola como um todo, para evitar o despejo na EJA, para pensar o fracasso escolar como um todo, né? Pensar que o diurno e o noturno não deveriam ser duas escolas em uma. Então, unidade na luta, articulados a outros setores democráticos em defesa da educação pública, gratuita, laica e crítica para todos.